Exaltado seja a santidade do único que é digno, na sua infinita sabedoria, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que possamos agradecê-lo sempre pela sua proteção no nosso viver diário. Estou editando alguns estudos sobre a igreja no nosso lar. Prepare aí, como sempre, seu copo com água. E nesse estudo também faremos a oração de libertação. Se os senhores creem, senhores serão ricamente visitados e abençoados. Seria muito importante aqueles que têm recorrido à palavra do Senhor meditasse naquilo que tem lido. Nem mesmo aqueles que estão pregando a palavra diante da igreja não medita naquilo que está escrito na palavra. Eles falam por falar, mas não medita. E eu falo isso porque a cada dia o Santo Espírito vai ausentando da vida dos homens. E o Santo Espírito, para nos ajudar a interpretar as Escrituras, nesses dias em que estamos vivendo, é algo muito difícil. Santo Espírito tem sido um ser de luxo. Sempre foi, sempre será. E nesses dias que estamos vivendo, é um ser de mais luxo ainda. Encontrá-lo para nos ajudar a auxiliar-nos na interpretação das Escrituras. No livro de Mateus 21, exaltado seja a santidade do Senhor, meu Pai. Glórias e honra, poder e majestade seja dado à santidade do único que é digno, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Mateus 21, versículo 13. Ali o Senhor, todos nós conhecemos, quando Ele, no início do seu ministério, fez a purificação do templo. E Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. A impressão que temos que ao irmos para uma igreja, nós iremos buscar o Senhor, iremos encontrar a presença do Senhor lá. Engano destes. Enganados somos se pensarmos assim. Aqueles que vão para uma igreja, se não levarem a presença do Senhor contigo, lá dentro jamais. Aí está. O Senhor poderia dizer: a minha igreja aqui na terra seria chamada uma igreja de oração. Mas Ele disse: a minha casa
será chamado casa de oração. E por que a presença do Senhor? Porque aqueles que estão indo buscar o Senhor Cristo dentro das igrejas não estão encontrando. Cristo como homem, ele reprovou todo o comércio feito dentro do templo. Isto como homem, no início do seu ministério. E o que diria Cristo, Cordeiro hoje, em glória e majestade? Qual a aprovação que ele daria para os templos na atualidade? Será que ele daria alguma aprovação? Eu acredito que nenhuma. Por quê? Estes templos, os altares destes templos estão imundos, estão contaminados. E eis o porquê. No livro de Atos 17, 24 e 25, o Senhor fala que ali o apóstolo Lucas, o escritor Lucas, fala que o Senhor não se encontra em templos feitos por mãos humanas, e no versículo 25 fala que nem ele é servido pelos trabalhos que estão sendo feitos, realizados dentro desses templos. Creiam, senhores, estes altares estão todos contaminados, imundos. E aí está o cumprimento da palavra. O Senhor não pode ser agraciado, louvado pelos trabalhos destes templos imundos. E aí eu repriso: se nós, senhores, forem buscar a presença do Senhor dentro de uma igreja, seja ela qualquer, inutilmente, senhores, não irão encontrar. Tenho autoridade do Santo Espírito para falar. Se os senhores vão para uma igreja, leve Cristo com os senhores. Leve a presença do Espírito com os senhores, porque lá os senhores não irão encontrá-lo. Aí está. O Senhor não pode ser louvado, agraciado, exaltado pelos trabalhos que estão sendo realizados nesses altares imundos. Os altares das igrejas estão todos imundos. Mulheres pregam, crianças embriagados pregam, afeminados pregam, estão pregando, espíritas, kardecistas estão pregando, adúlteros, todos ocupando os trabalhos, os altares das igrejas. E aí precisamos meditar que o Senhor
não está agradando. Dos trabalhos feitos nestes ministérios, por mais que existem cânticos, pregações, mas isso não está chegando até o trono da glória. Eu tenho autoridade para falar. Os templos estão imundos, estão contaminados. E eis o porquê. O Senhor não se agrada destes trabalhos em templos imundos. No livro do Apocalipse 18, versículo 2, a mesma profecia, o mesmo cumprimento profético que está se cumprindo nas cidades babilônias, estão se cumprindo nas igrejas babilônias também. Cumprimento profético é o mesmo. A profecia é a mesma. Para as cidades babilônias e para os ministérios babilônios também. Apocalipse 18, versículo 2. Estes ministérios, como as cidades babilônias, viraram moradas dos espíritos imundos. E aí veja o cumprimento da palavra. Cristo, como profeta da igreja, ele já viu o que seria das igrejas, que esse comércio, esse templo que ele fez a purificação no início do seu ministério, esse comércio continuaria dentro das igrejas. E eis o porquê. Ele não disse: a minha igreja será uma igreja de oração, mas a minha casa será casa de oração. E hoje, os requisitos são mais atendidos. Este cumprimento, esta casa de oração, ela cumpre-se mais no nosso lar, fazer do nosso lar um altar de oração. Aí está, Mateus 6, versículo 6, onde o Senhor nos ordena a entrar no nosso quarto, buscá-lo e encontrar o seu socorro, a sua presença. Estou reprisando nos estudos todos. Não adianta os senhores irem para uma igreja, ouvirem músicas, lindas pregações, se a presença do Senhor não vai estar lá. Estão contaminados esses templos, proféticos. Estes templos estão cada vez mais virando morada dos espíritos, por causa das inverdades, dos enganos, daqueles que ocupam os altares indevidamente. O interesse dos líderes não é mais na salvação das almas. Primeiro, os recursos, depois o reino. Este tem sido os objetivos dos ministérios. Não é buscar em primeiro lugar o reino, para que as outras coisas nos venham serem acrescentadas. Mas
primeiro eles estão visando os recursos para depois socorrerem as almas. E aí, vejam, senhores, esses templos estão imundos. Todos ocupam os altares desses templos indevidamente, com a vida longe da presença do Senhor. E aí eis o porquê. O escritor Lucas, no livro de Atos 17, 24 e 25, fala que o Senhor não se encontra nesses templos e nem é servido pelos louvores, pelas adorações realizadas dentro dos mesmos. Irei reprisar aqui tantas vezes. Se os senhores frequentam o ministério, não creiam, não conte que os senhores vão encontrar Cristo lá. Não acreditem que os senhores irão encontrar a presença do Santo Espírito lá. Jamais. Está aí a palavra. Está aí o cumprimento da palavra. O Senhor poderia dizer à minha igreja, como muitos têm falado, que o seu ministério é a igreja de Deus, é a igreja do Senhor, é o povo do Senhor, inutilmente, atraindo as pessoas para um lugar que não tem a presença do Santo Espírito, que não tem a presença do Senhor. É profético, é o cumprimento profético, que esses trabalhos que estão sendo realizados dentro das igrejas não têm a presença do Senhor. São trabalhos emotivos, da alma. Porque o Santo Espírito não pode ser servido em um altar imundo. É como o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Santo Espírito. A partir do momento que o nosso corpo estiver imundo, as nossas adorações, inutilmente, o Senhor não pode aceitar. Assim como os trabalhos que estão sendo realizados dentro desses templos. E aí eu refiro, precisaríamos meditar naquilo que estamos estudando, naquilo que está escrito na palavra, para evitar do Senhor, da senhora perder o seu tempo em uma igreja, em um ministério deste. O nosso altar é que preenche este requisito de uma casa de oração, de um altar de oração, onde nós buscamos a presença do Senhor e encontramos. E podemos encontrar, depende de cada um de nós. Não nos altares que estão realizando trabalhos por interesses escusos, pessoas indevidamente com a vida não no altar do Senhor, e o Senhor, e estes trabalhos estão sendo realizados inutilmente. Reprisarei tantas vezes. A cada dia a vida dos crentes só pioram. A vida dos pastores só pioram. Por quê? Estão pregando um evangelho falso que não muda nem a vida de quem prega e nem a vida daqueles que recebem este evangelho.
As igrejas se transformaram em comércio, em empresas. E dentro dessas empresas, Santo Espírito jamais será encontrado. O Senhor jamais estará dentro dessas igrejas. Então, para os senhores que ainda frequentam o ministério, ao ir para o ministério, uma igreja, leve Cristo, porque lá ele não vai estar. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Aqueles que participarem desta água, que esta água se transforme na água da vida do nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Deixa um pouco desta água para lavar os nossos olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. E agora vamos fazer a oração da fé. Peça ao Senhor para consagrar as suas mãos. Quando colocarmos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, uma praga mandada, que ele possa ser repreendido para a glória do teu santo nome. Com os seus olhos abertos, olhe nas suas mãos, fala: meu Pai, consagra as minhas mãos com o seu poder, com a glória do Espírito. Quando eu colocar as minhas mãos no alto da cabeça, todo mal possa ser repreendido para a glória da tua palavra. Agora feche os seus olhos e creia. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, meu Pai. Na autoridade que tens me dado, na autoridade do Santo Espírito, na grandeza da tua palavra, passa com fogo do Espírito, do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés. Na autoridade do Cordeiro, eu digo: recebo fogo do Espírito para o inferno maligno. Sai daí, abandone essa vida, esta alma, na autoridade que há na palavra do Senhor. Agora repita comigo: na grandeza do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na grandeza do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, o abraço do Santo Espírito no seu viver diário, para a glória do seu nome. Agora você que quer fazer uma aliança com o Senhor, quer entregar os seus caminhos ao Senhor, quer viver na dependência do Senhor, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem e esta mulher, esta família, meu Pai. Dê-lhes a sua proteção, que eles possam receber o abraço do Santo Espírito, que a presença do Senhor esteja nos caminhos desse homem, desta mulher. Abraça esse homem, esta mulher, esta família, com o abraço do Santo Espírito, para a glória do teu santo nome. Senhor, te abençoe, que guarde a você, sua família, dê-lhe sabedoria e entendimento para compreender essas verdades, dê-lhe a prosperidade, que a prosperidade esteja nos seus caminhos, da sua vida, da sua família, para a glória do Cordeiro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.